Ao Senhor, queridos. Amém? Vamos colocar de pé.
Que bom que você está aqui. Mais um culto. Glória a Deus pelas nossas vidas. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 105, por favor. Salmo de número 105. O Gleison leu esse salmo quinta-feira e eu quero repeti-lo nessa noite. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Amém? Diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriar-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Amém? Repita assim comigo: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Eu creio muito nisso, queridos. A palavra nos orienta, nos fala, e tudo que ela fala eu creio. E ela diz que quando um povo, quando uma igreja adora, canta, o nosso coração se alegra. Amém? E é em cima disso que eu quero iniciar esse culto. Que você possa adorar ao nosso Pai com toda a intensidade do teu coração, sabendo quem Ele é, tudo aquilo que Ele fez, e reconhecendo a sua grandeza, o seu amor, o seu cuidado por cada um de nós. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Queremos cantar, queremos adorá-lo, porque nós sabemos que aonde há o louvor, há a tua presença, há a manifestação do seu Espírito e há alegria no nosso coração. Tua palavra fala: alegrei-me quando me disseram que nós vamos à casa do Senhor, à igreja. E é esse o nosso coração. É um coração grato por nós estarmos aqui, por nós termos saúde, por nós termos esse lugar, a liberdade de poder te adorar. Consagramos esse culto ao Senhor, entregamos esse tempo, esse momento, tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar nosso Deus. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e declarar assim: só para te adorar, Jesus. Só para te adorar, Jesus, é que eu estou aqui, Pai. Aleluia! Oh, Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Para te adorar, Jesus, para levantar, Jesus, a nossa voz, para declarar, Jesus, com os nossos gestos, com a nossa vida, Deus, o quanto o Senhor é precioso para nós, Pai. O quanto o Senhor é precioso para nós, Jesus, nós te amamos, Pai. Santo, santo, santo. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para
prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para Somente a igreja, vamos declarar. vim para adorar-te. Nós viemos, Senhor. Tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente
O Senhor é maravilhoso, Jesus. Viemos aqui para te adorar, Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, queremos colocar nossas vidas diante de Ti. Não, Jesus, como mais um culto, Jesus, mas como o culto ao Senhor, Jesus. Como o dia da adoração ao Senhor, Jesus. Como o dia da rendição a Jesus, a Ti, Pai. Reconhecemos, Jesus, o Teu sacrifício, Deus. Não queremos ser ingratos, Pai, porque passamos por tantas coisas. E talvez você entrou por essa porta pensando: Deus, eu vim para te adorar, sim. Mas Deus, está tão difícil. Está tão difícil, Senhor. Mas nessa noite o Senhor vai revigorar a sua vida, o Senhor vai reanimar, vai trazer a sua alegria de volta. O Senhor vai trazer um ânimo novo, porque nós louvamos o Senhor em toda e qualquer situação. Não dependemos de situações para louvar o nosso Deus. Não importa, não importa. Nós louvamos e adoramos por tudo que Ele é, não porque Ele faz, mas porque Ele é e porque Ele já fez. Oh, Senhor, nós nunca saberemos todo o Seu sacrifício, mas nós queremos declarar: Jesus, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Vim, Jesus, que é Jesus. És totalmente, Pai, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Aleluia, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Porque tudo vem de Ti, Jesus, e tudo é para Ti, Jesus. A Ti, Senhor, são todas as coisas. O Deus que tudo fez, que tudo faz. É o Deus que passeia em nosso meio. É o Deus que recebe a minha e a sua adoração. É o Deus que nos criou. É o Deus que tudo fez e que tudo faz. Oh, Jesus, declaramos o nosso amor a Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Sua voz e declarar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A
toda glória, Jesus. Toda honra e toda glória, Jesus. Oh, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. para sempre. Amém. Levante suas mãos e declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Santo, santo. A Ele a glória, a Ele a Sempre. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo. Adorado Jesus. Adorado Jesus. Adorado Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes que eu já preguei algo que o Senhor sempre falou no meu coração, e eu sei que você sabe disso. Mas eu sinto de falar novamente, porque todos os dias nós podemos tomar uma decisão. E Deus, Ele fez todas as coisas. Tudo Ele fez, tudo Ele faz. Ele é dono de todas as coisas. Ele só não é dono de uma coisa: da nossa vontade. Nós temos o livre-arbítrio. E todos os dias nós podemos decidir estar com o Senhor ou não. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Você não entrou aqui por um acaso. Que você fechasse seus olhos, colocasse agora a sua vida diante do Senhor. Porque o Espírito Santo está aqui, Ele está ministrando aí com você. Ele está aí, seu coração está batendo mais acelerado. E você pode sentir a presença dEle. E Ele está ali querendo te abraçar e todos os dias tocar as nossas vidas. E de alguma forma nos ajudar, nos consolar, nos transformar. Em nome de Jesus, santo, santo, santo. Decidi não esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim.
para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Oh, Jesus, nós declaramos, Pai, que somos um povo rendido a Ti, Jesus. Declaramos casas rendidas a Ti, Jesus. Declaramos mentes totalmente cativas a Ti, Senhor Jesus. Você pode colocar as mãos assim na sua cabeça e você pode declarar assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro, se eu tenho, Senhor, o poder da decisão, a minha decisão nessa noite é declarar a minha mente totalmente de Cristo, a minha mente totalmente transformada, a minha mente totalmente revigorada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Eu declaro, coloque as mãos no seu coração, eu declaro o meu coração totalmente quebrantado ao meu Deus, o meu coração, Senhor, tira, Pai, em nome de Jesus, todo medo de Te louvar, de Te adorar, toda frieza espiritual, Pai, em nome de Jesus, eu declaro um coração, repita comigo, eu declaro um coração totalmente quebrantado ao meu Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, nós Te amamos e Te adoramos, nós entregamos a Ti, Jesus, tudo que nós somos e o que nós temos, entregamos a Ti, Jesus, dízimos e ofertas para a Sua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cuide da vida de cada um dos Seus filhos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Fiquem à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. As crianças, vamos dividir de 1 a 7 aqui, de 8 a 11 lá no fundo. Amém, queridos? Glória a Deus por esse tempo de louvor, de adoração. Amém? Que bom que você está aqui. Tivemos um tempo precioso esses dias como família.
Fomos comemorar 50 anos de casados dos meus pais e estivemos 5 dias minha casa, minha família, do pastor Lucas, do pastor Léo e mais o meu pai e minha mãe. Um tempo precioso, um tempo de alinhamentos, de testemunhos, de experiências. Assisti os cultos esses dias pelas nossas redes. Incríveis os cultos, bênção do Senhor, louva a Deus por cada um. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Na verdade, quero trazer uma palavra muito gostosa para o meu coração e para o seu. A gente fica 5 dias, parece que faz 6 meses que eu estava longe, quer dizer, é incrível, um negócio sobrenatural. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Salmo capítulo 16, versículo 11. Vai ser o texto que vai nos embasar em toda essa mensagem. Salmos 16, versículo 11. Quero que você preste bastante atenção, porque são princípios poderosos que o salmista nos ensina. E isso pode ser chaves para as nossas vidas, para esse tempo. E o salmista, ele diz assim, falando sobre Deus, fala: Deus, né? Tu me farás ver os caminhos da vida. Ponto e vírgula. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Vamos de novo. Na verdade, eu queria que, por favor, você repetisse após mim. Diga assim, ó: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala aos nossos corações, assim como a pastora Luciana orou, que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente cativos, focados na Tua Palavra, no Senhor, que o Senhor revela, que o Senhor traga dentro de nós aquilo que o Senhor quer, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos motive, e que a Tua Palavra, que é viva, poderosa e que transforma, possa ser ministrada através do Teu Espírito Santo, Pai. Que os Teus anjos de guerra estejam neste lugar. Repreendemos todo plano satânico contra a Tua Palavra, contra essas vidas, contra as famílias, contra aqueles que também estão conectados conosco. Pai, que os Seus anjos estejam ali nos protegendo, nos guardando, e que Teu Espírito Santo tenha total liberdade, condições de ministrar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Liberamos esse ambiente para um agir do Senhor, que seja um lugar de promoção da Sua glória, que atrai realmente a Sua presença. A Tua Palavra fala que no meio dos louvores o Senhor habita. Então nós cremos que o Senhor está aqui, sabemos que os Teus anjos estão aqui, sabemos que Teu Espírito Santo passeia, Pai, através de nós, dentro de nós, nos nossos corações, mas nós queremos afirmar isso, que nós estamos abertos para a Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Esse versículo tem uma palavra que me saltou os olhos, que diz: na tua presença há plenitude de alegria. Se tem algo que hoje, nesses dias, nesse tempo, ou em todos os tempos, que eu e você e todos nós buscamos, é a alegria.
Se tem algo que hoje o mundo, a população mundial busca, se você perguntar para qualquer pessoa, talvez o que ela quer, antes de dinheiro, de qualquer coisa, ela fala saúde, paz e alegria. Porque é uma necessidade vital, minha e sua, do ser humano, é uma necessidade que nós temos. E o salmista, ele dá um princípio muito importante, porque talvez se a gente perguntasse como ter alegria, ele responde, ele fala, na tua presença, ou seja, na presença de Deus. Quando nós temos uma vida na presença de Deus, então há plenitude de alegria, amém? Foi isso que nós lemos, amém? Com certeza. E o primeiro princípio que eu quero que você tenha dentro do seu coração é que Deus se importa com a minha alegria e com a sua alegria. Deus, Ele quer a sua alegria. Querido, Deus, Ele se preocupa com a sua alegria. Deus, Ele tem planos para nós. Se você pegar Adão e Eva no princípio, era tudo perfeito. Quando Deus vinha todos os dias na viração, era um ambiente da glória de Deus, da presença de Deus, e onde tem a presença de Deus, então tem a plenitude da alegria. E esse foi aquilo que Deus planejou para mim e para você. E aí houve um deslize no meio do percurso, entrou o pecado, e nós nos perdemos em cima disso. Então, criou-se uma disfunção. E hoje nós muitas vezes vivemos procurando isso. E a notícia boa é que nós já sabemos do final. O plano de Deus foi, de certa forma, mandar Jesus para que toda essa alegria fosse totalmente restaurada, restituída por toda a eternidade. Por favor, Apocalipse 20, versículo 4. Diz o seguinte, queridos, isso é lá no céu, isso na eternidade, diz assim, ó, e o próprio Deus, e Jesus, e o Espírito Santo, a Trindade que estão lá no céu, eles nos enxugarão os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. O que a Bíblia está falando para nós? E se a Bíblia está falando, eu acredito que tem algo, querido, incrível, que a eternidade vai ser incrível, que essa dor, esse choro, esse pranto, esse lamento, esses momentos de dificuldades, não mais existirão na nossa vida. Deus tem algo imensamente maior, poderoso, a eternidade é extremamente feliz, alegre, sem problemas, amém? Paulo sabia disso. 8, versículo 18, em Romanos 8, 18, ele diz o seguinte, porque para mim eu tenho certo que o sofrimento desse tempo presente, ou seja, todas as dificuldades, os problemas, as dores que eu sinto, o sofrimento desse tempo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. Aquilo que motivava Paulo diante das circunstâncias que ele vivia, era uma alegria, uma esperança eterna, e aquilo motivava, dava força para ele prosseguir, para ele continuar para o alvo, e é essa a nossa esperança, é essa o nosso foco. A Bíblia diz que o homem que projeta simplesmente para essa vida, querido, se teu plano é simplesmente você viver bem e ter uma aposentadoria boa, a Bíblia diz que você é o mais infeliz dos homens. Porque a nossa mentalidade, o nosso foco não estou falando que isso é errado, ok? Mas não pode se limitar a isso, tem que ser a algo muito maior, que é a eternidade com o Senhor. E a eternidade com o Senhor será perfeita, sem dor, sem choro, será de tremenda alegria, amém? Mas eu não quero falar nem do plano que já foi, e nem daquilo que nos espera, isso é só para motivar eu e você. Eu quero falar dessa vida. Aqui nós temos o Éden, lá nós temos o céu, aqui nós temos onde nós nascemos, ali nós temos a morte, mas dali até aqui nós temos um percurso, um trajeto que nós estamos.
Nós temos um caminho. E o salmista diz que o Senhor nos fará ver os caminhos da vida. É esse trajeto que eu quero falar. E eu quero dizer que tem uma alegria para esse tempo também. Amém? Por favor, preciso te embasar isso. Filipenses 4, versículo 4. NTLH, Biro, por favor. Filipenses 4, versículo 4, diz o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham. Olha aqui que Paulo fala para os filipenses, queridos. Eles falam o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. É a mesma coisa, ele estava vendo aquilo que o salmista, ele aprendeu com o salmista, ele entendeu que na tua presença há plenitude de alegria. Então, o que Paulo estava falando para a igreja de Filipe, e hoje nós falamos para a igreja de Nova Mutum, é: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, na presença do Senhor. Mas eu repito, para gravar, tenham alegria. Então é algo que é um desejo de Deus que eu e você temos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, diz o seguinte: estejam sempre alegres. Eu vou repetir, Paulo falando agora para os Tessalonicenses: estejam sempre alegres. Agora Jesus falando, João capítulo 15, versículo 11. Agora é o próprio Jesus dizendo, e ele diz o seguinte: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja, por que eu estou falando tanto disso? Primeiro porque o tema da nossa ministração é isso, quero falar sobre alegria, vivendo com alegria, como ter uma plenitude de alegria, que alegria é para esses dias, que a alegria já está prometido para nós na eternidade, mas é possível nós entendermos e vivermos, e que a Bíblia nos orienta isso, e que Paulo fala diversas vezes, e que Jesus fala. Ou seja, querido, Deus está preocupado com a minha e com a sua alegria, amém? Não é muito difícil você entender isso, porque se você é pai, você vai entender com muito mais propriedade isso que eu estou te falando. O nosso Deus, nós falamos, Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é o nosso Pai, amém? E um pai se alegra quando o seu filho está feliz. Às vezes, queridos, eu posso fazer aquilo que agrada o meu coração, aquilo que eu gosto muito, mas se minhas filhas não estão muito bem, parece que não tem tanta graça. Parece que mesmo eu fazendo aquilo que mais me alegra, ainda não estou bem. Mas ao contrário, se as minhas filhas estão alegres, estão felizes, mesmo que eu não esteja num lugar que eu queira, ou mesmo que eu não esteja fazendo algo que eu gosto tanto, mas a minha alegria é tremenda, porque a alegria de um pai está em ver um filho alegre, amém? Papai e mamãe sabem do que eu estou falando. Queridos, é incrível isso. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 11 diz o seguinte: se nós que somos maus, se eu e você que temos um coração pecaminoso, egoísta, se eu e você que pensamos muito mais em nós mesmos que nos outros, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, sabemos dar boas coisas, nos preocupamos com Ele, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, também não vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos. Queridos, olha o que Mateus está falando, gente. Se a gente que é ruim, se a gente que tem um coração, se o mundo jaz no maligno, e mesmo assim a gente tem esse sentimento, você imagina o sentimento de Deus como Pai por vocês? Ou seja, querido, toda vez que você está triste, você pode não imaginar, mas o coração de Deus está triste junto com você. Toda vez que você está chorando, o coração de Deus está chorando junto com você. Porque quando um pai vê um filho triste, a
fosse possível, o pai colocaria-se no lugar. Porque um pai ama. Agora, se nós que temos um amor muito pequeno, limitado, temos esse sentimento, você imagina o quanto você é especial e quanto Deus te ama. E quanto Ele pode te dar todas as coisas. Amém, queridos? Pastor, mas eu peço tanta coisa. Sabe, esses dias eu tenho implorado. E a Bíblia fala que Deus me daria tantas coisas, mas não é isso que eu estou vivendo. Não é essa a realidade dos meus dias. A Bíblia também nos instrui e nos ensina que às vezes nós não recebemos ou não temos aquilo que Deus quer. Não recebemos os nossos pedidos porque nós pedimos mal. Às vezes nós pedimos para o nosso vil prazer, pela perspectiva dos nossos olhos. Às vezes nós pedimos achando que aquilo que nós estamos pedindo é o melhor, com certeza, para nós. E às vezes não acontece, então o sentimento que vem é: Deus não me ouviu, Deus não me ama. Esse negócio de pedir Deus vai me dar é tudo mentira. Sabe, queridos, eu me coloco no lugar dos discípulos. Os discípulos estavam com Jesus tendo uma imersão de aprendizado, um intensivo, por 3 anos dormindo, comendo, vivendo todo o tempo, e chegou um determinado momento que eles falaram: Senhor, como que a gente pode pedir então? Como que a gente deve orar? Nos ensina. Porque nós não sabemos, nós estamos vendo isso, mas nós não temos o discernimento. Como que é para fazer? Mateus 6, versículo alguma coisa, 9, 13 eu acho. Jesus respondeu e falou assim: ó, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Presta atenção. Pai nosso, nós temos que entender isso também. Não é Pai meu, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. A bênção não é minha, a bênção é nossa. A salvação não é minha, a salvação é nossa. O Evangelho não é meu, o Evangelho é nosso. A igreja, queridos, é um corpo. O Evangelho sempre é na pluralidade, não é no singular. A hora que nós entendermos e enxergarmos que o Pai é nosso, que as dificuldades também são nossas, que o pecado também são nossos, a hora que nós entendemos que nós somos um corpo, que quando a mão direita está sadia, mas se a mão esquerda está doente, todo o corpo sente. Nós vamos parar com essa mentalidade de falar assim: não, eu estou bem, o outro tem escolhido isso, problema dele, né? Ele que se lasque. Não, queridos, essa é a mentalidade de Cristo, essa é a mentalidade do Evangelho. É um Pai que é nosso, amém? Não sei nem porque eu estou falando isso. Mas santificado seja o teu nome. Isso não tem nada de pedido. É uma afirmação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ponto, afirmação. Aí vem o primeiro pedido que o próprio Jesus nos ensina. E ele diz: venha o teu e faça a tua. Isso é pedido. Isso é Jesus nos ensinando, pedindo: venha o teu reino. Todos nós já oramos isso. Todos nós já pedimos por isso. Você já fez essa oração, você já declarou isso. Venha o teu reino sobre nós. O que é isso, queridos? Qual é a importância disso? O que é viver o teu reino?
Você já orou isso? É uma orientação do próprio Jesus. Não sei se você já perguntou, mas vem o teu reino, será que eu estou vivendo o reino? Quais são as características para eu saber que eu estou vivendo o reino de Deus na minha vida? Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga assim comigo: o reino de Deus significa justiça, paz e alegria. Queridos, eu viver o reino de Deus significa que a minha vida, o meu dia a dia, eu tenho que viver em justiça, em paz e em alegria no Espírito Santo. Sabe o que significa? Que se a minha vida não estiver fluindo em justiça, paz e alegria, pode ser que eu não esteja vivendo o reino de Deus. Agora, se é um pedido, é porque está disponível para mim e para você, amém? Amém? Pastora Cris pregou domingo, escutei no aeroporto 2h da manhã. Pastor Alexandre pregou quinta-feira. A continuação, nós temos uma palavra e nós temos que apropriar, acreditar na palavra. Agora, se Jesus nos ensinou e nós oramos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. A Bíblia fala que o reino de Deus para nós é quando eu vivo em justiça, paz e alegria. Significa que isso é para mim e para você. É possível eu viver em justiça, em paz e em alegria, amém? E por que aceitar uma vida diferente disso? Por que não viver tudo isso? Vamos voltar. O plano original de Deus para a humanidade, para mim e você, é para nós sermos felizes, para nós sermos alegres, é para nós termos a plenitude em Deus. Esse foi o plano original. Mas nós falamos, o salmista falou, que nós vamos ver, e tu me farás ver os caminhos da vida. E diante de caminhos da vida, todo dia, querido, tem uma bifurcação nova. Todo dia abre uma porta nova. E tem algo que também a pastora Luciana falou no louvor, que chama-se escolhas, que chama-se livre-arbítrio. E eu abro a porta que eu quero, e eu entro pela porta que eu quero. Eu dou seta para a bifurcação da esquerda ou para a bifurcação da direita, e isso está sob o meu controle, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões. Então qual que é a questão de nós estarmos vivendo o reino de Deus? Se Deus nos fez sermos alegres, se Deus nos fez para vivermos essa plenitude, é porque Deus nos fez para estar no lugar certo, no caminho certo, diante das situações certas, na posição certa. Isso você precisa entender, queridos. O coração do homem é enganoso. Às vezes nós olhamos aquela bifurcação, lembra de Jó e Abraão? Estavam os dois, chegou um momento que eles precisaram separar. Abraão falou assim: Jó, escolhe. De um lado Jó olhou, Ló, o que eu falei? Jó, muda o J pelo L, querido, é Ló. Ló olhou e viu uma campina verde, bonita, irrigada, com pasto, do lado de cá deserto. O que Ló fez? Seta para a esquerda. Abraão, essa aqui é minha terra, eu vou para cá. E era melhor aos olhos humanos. Por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, porque tem caminhos que a hora que nós olhamos, fala: nossa, isso é perfeito, essa é a melhor opção, é isso que eu vou querer. Mas a Bíblia diz que há caminhos que nos levam à morte. E como eu saber esse caminho, ou como eu estar no lugar certo?
É esse o grande desafio que eu e você temos diante da vida. Amém, queridos? Nosso desafio é estar no lugar certo. Repita assim: o meu desafio é estar no lugar certo. Deus quer que eu e você, que nós habitemos, que nós moramos, que nós estejamos no lugar que Ele fez para nós, que Ele nos colocou. E isso é extremamente importante. A gente sabe que se estiver nesse lugar, na tua presença, junto com Deus, nós vamos viver toda essa plenitude e alegria. Agora deixa eu te falar algo. No reino de Deus, quando nós saímos do lugar correto, se torna algo muito perigoso. Eu vou repetir e eu vou te embasar isso, mas eu quero que você entenda. No reino de Deus, quando nós saímos do lugar certo, se torna muito perigoso. Exemplo para isso. Quem é o diabo? A gente nem gosta de falar, né? Quem é o diabo? Presta atenção. Deus fez um anjo maravilhoso, cheio de autoridade, de unção, de poder. Um anjo que se sobressaía, um anjo que era perfeito. Ezequiel capítulo 28 fala assim, que os seus caminhos eram perfeitos, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, os caminhos dele, do anjo, Lúcifer, eram perfeitos. O que eu estou querendo dizer, querido? Que um anjo fora do lugar virou diabo. Eu vou repetir. A criação de Deus, um anjo lindo, maravilhoso, fora do lugar que era para ele estar, virou Satanás. O que Satanás fez? Chegou na Eva e falou assim: Eva, tem uma proposta, tem um outro caminho para você. Na bifurcação da vida, dá seta para esse lugar. Tirou Eva do lugar certo. O que Eva fez? Foi lá, tirou Adão do lugar certo. Eva e Adão fora do lugar, virou trevas em tudo. E nós perdemos aquilo que era o plano principal e primordial de Deus. Então, qual que é o nosso desafio? É nós estarmos no lugar certo. Amém, queridos? Como, pastor? Eu já entendi que tem o reino de Deus, eu já entendi que Deus tem, que se importa comigo, eu já entendi que eu quero estar no lugar certo, porque eu sei que tem alegria para mim, se a Bíblia fala eu acredito. Então como eu posso viver o reino de Deus? Primeira coisa, não tem como, é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que aquele que crê, queridos, entenda, quando o homem deu seta e desviou do lugar correto, Deus precisou bolar um plano para restaurar, para dar a possibilidade minha e tua de voltarmos para a rota certa. Sabe por que o diabo te odeia e me odeia? Sabe por que a Bíblia fala que o plano dele é roubar, matar e destruir? Porque ele não tem o privilégio que você tem. Uma vez que ele desviou da rota, ele está condenado e não tem mais como voltar. Mas Jesus te ama tanto que ele foi lá, deu a vida no seu lugar, pagou o preço por você, simplesmente para você poder falar assim, eu estava fora de rota, mas há uma esperança através do sangue de Jesus e eu posso voltar para aquilo que Deus tem para mim. Como? De graça. Mas eu não preciso ser bom, eu não preciso ser merecedor. Não, querido, ninguém é bom e nem merecedor. Pastor, mas eu não preciso largar isso, aquilo. Você não precisa largar isso, aquilo. Olha o pastor falando heresia. Sabe por que não, queridos? Porque não é pelo quanto que você se torna merecedor
para receber aquilo que Deus tem para você. Independente dos teus pecados, Jesus já pagou o preço por você. Agora, isso não significa que você deve continuar uma vida de pecado. Então, a primeira coisa é eu e você entregarmos a nossa vida para Jesus. Como? Vamos voltar para o nosso texto. Tu me farás ver os caminhos da vida. Então tem um monte de bifurcação, e chega uma hora que você olha para cá e tem um caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho, e aí você não sabe, aí você vai para a Bíblia, Jesus fala assim: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, não tem outro caminho. Você está vendo todas essas bifurcações? Não, só tem um caminho, só tem um mediador, só tem um lugar que você vai estar na minha presença e que você vai conseguir a plenitude de alegria. Então, quando nós entendemos, reconhecemos essa necessidade de nós termos o Cristo e aceitarmos tudo aquilo que Ele já fez por mim e por você, mesmo sem aí você merecer, então nós estamos aptos a confessar, falar: Pai, eu acredito que o Senhor foi lá, entregou seu Filho, que Ele veio, morreu, ressuscitou por amor a mim, mesmo sem eu merecer, e eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Queridos, esse é o start da corrida. Vamos voltar para cá, que eu falei que a vida começa aqui. Quando você aceita Jesus, é como se desse o tiro da largada. Pá, você começou, não tem como. Se você não aceitar, você está parado lá. Mas a hora que você aceita Jesus, e o que eu estou querendo te dizer é que é muito mais do que uma oração. É muito mais do que queridos, às vezes a pessoa fica com vergonha. Eu falo: quem quer fazer uma oração, vem aqui na frente, vamos orar junto, uma oportunidade. A pessoa acha que isso é o fim do mundo. Não, querido, isso é o mais fácil, isso é o mais gostoso, isso é o mais corajoso, isso é o tremendo. Mas aí começa um desafio. Presta atenção, o texto que nós já lemos, eu quero só voltar um pouquinho. João capítulo 15, versículo 9, na NTLH, por favor, porque eu li no começo NTLH. João 15, 9 diz assim, Jesus falando, ok? Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo. Jesus está falando assim para os discípulos: gente, ficam pertinho, continuem unidos, continuem na minha presença, por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e Ele continua a me amar. Aí vem o versículo 11, e eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que incrível, queridos. Jesus está falando para os discípulos. Jesus sabia de todas as coisas, então Ele está dando uma chave, Ele está dando um princípio, Ele está te dando uma receita. Ele fala o seguinte: ser. O que é o ser? É uma condição. Ele primeiro fala assim: vocês têm que ficar unidos comigo, se vocês obedecerem os meus mandamentos. Se vocês obedecerem os meus mandamentos. Então eu estou falando isso, sabe para quê? Sabe por que eu estou falando para vocês obedecerem os meus mandamentos? É para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, queridos, o primeiro start, o primeiro passo para eu viver uma vida diante de Deus na plenitude daquilo que Deus quer, é eu reconhecendo que Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Amém, queridos? Segundo, se obedecer os meus mandamentos, nós acabamos de falar. O segundo é conhecer a palavra de Deus. Como que eu e você vamos obedecer a algo que nós não sabemos? Como que eu e você vamos obedecer a algo que nós não conhecemos? Por aquilo que o pastor fala? Por aquilo que pessoas falam, por aquilo que os meus pais me ensinaram, por aquilo que é tradição da minha família? Não, eu aprendi assim, eu vou viver assim. Tudo bem, querido, e se isso estiver contra a vontade de Deus?
E se isso for contra os princípios de Deus, e se tudo aquilo que você aprendeu, ou parte daquilo que você aprendeu, na verdade que sempre você acreditou, teve convicção, foi exatamente ao contrário daquilo que Deus quer. E se você lê lá em Paulo, quando ele fala que muitas vezes, quantas rezas, ou quantas velas, ou tudo aquilo que a gente fazia, em vez da gente estar fazendo para um santo, a gente está fazendo para um demônio. Eu não sei você, mas me chacoalha, porque quantas convicções eu já tive na minha vida, de certezas, que caíram por terra, por começar a conhecer o que a palavra de Deus fala. Por isso, queridos, que você não tem que acreditar em tudo aquilo que você ouve, você tem que pegar a palavra de Deus e conhecer essa palavra. Paulo falava assim, vocês têm que ser igual os cristãos, os crentes de Bereia, porque tudo que eu falo, eles vão lá e falam assim, deixa eu ver se confere com o que está aqui. Porque se eu falar um negócio, e você acreditar, glória a Deus, ótimo, mas amanhã vai vir, sei lá, um bruxo, e fala um negócio, e você acha legal, e às vezes você acredita também. E aí? Então, querido, nós temos o segundo passo para eu estar junto com o Senhor, para eu viver junto com o Senhor, é eu buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Amém, queridos? Como isso? Querido, lendo a Bíblia, vindo nos cultos, participando das reuniões, não faltando. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você está inserido, quanto mais você está junto, quanto mais você está perto de pessoas que te acrescentam, mais palavra de Deus, mais conhecimento, mais aprendizado você vai tendo. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, mais fé vai sendo agregada ao seu coração, à sua vida. Por isso que eu falo que aqueles que se convertem, querido, quanto mais você puder participar de tudo, participe. Porque isso é uma força. Isso é entendimento, isso é conhecimento, isso vai facilitar você a obedecer os mandamentos. E se você obedecer aos meus mandamentos, a palavra fala exatamente isso. Jesus, eu estou falando isso, é simplesmente para quê? Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém, queridos? Salmo 122, versículo 1, diz o seguinte, falei isso aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas abra para mim Jeremias 15, versículo 16, que eu acho muito forte. Jeremias 15, versículo 16, diz o seguinte, olha o que o profeta fala, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Querido, quando você entende que isso aqui é poder de Deus, é vida de Deus, quando você entende a preciosidade que é isso aqui, o profeta entendeu, ele falou assim, quando eu vi a tua palavra, eu comi, eu abracei, eu queria estar nela, vivendo com ela, eu queria estar aprendendo dela, e isso para mim foi alegria ao meu coração. O outro texto, alegrei-me quando eu vou para casa, para a igreja. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja com peso, achando que nós estamos fazendo favor para Deus. Hoje eu vou fazer um favor para Deus, eu estou com a semana ruim, então eu vou quebrar um galho de Deus, eu vou fazer esse esforço para Ele, de eu ir lá na igreja para ver se ameniza um pouco, se eu pago um pouco minha conta. Qual é o entendimento, queridos? Por mais que a gente, sabe, isso é para nós, isso é nós que temos que entender e viver. Amém, queridos? Terceiro, nós temos que fugir do pecado. Não adianta eu aceitar Jesus, não adianta eu conhecer a palavra e eu não praticar a palavra. Não sei se foi o pastor Alexandre, quem que foi agora nesses últimos dias, mas ele leu o texto, que nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Ou seja, não adianta eu pegar e ler, e não colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia me orienta a fazer. A Bíblia fala, sede santo como eu sou santo. É isso que Jesus pede para você ser santo. A Bíblia fala para você se santificar. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Sabe qual que é o nosso desafio?
de estar no lugar certo é buscar uma vida de santidade. Querido, você tem que se esforçar ao máximo para não pecar, para não errar. Você tem que ser criterioso com você mesmo. O maior gigante teu é você, é o teu coração, é a tua carne. A maior luta é o teu gosto. A maior luta é tudo aquilo que você quer, a tua carne quer. Porque a carne milita, guerreia contra o espírito. O meu espírito quer dar seta para a esquerda, mas a minha carne quer dar seta para a direita. Então fica aquela guerra, eu querendo fazer os prazeres da carne, mas meu espírito querendo estar na presença de Deus e obedecer. E aqui é outra coisa muito incrível. Porque às vezes a gente se acha muito forte. E nós não somos, queridos. Nós não somos. Você tem que lutar dia e noite, sem cessar, sem parar, até que Jesus venha. Me espanta, me assusta o discurso de Jesus e o texto falando que os seus discípulos viraram as costas e foram embora. Os próprios discípulos de Jesus. Duro esse discurso, Pai. Então, não pense que é fácil. Por isso que eu falo, é muito mais do que uma oração. É muito mais do que você vir aqui na frente e falar, eu confesso, Senhor. Não. A proposta de Jesus para mim e você é, ei, você precisa nascer de novo. Isso significa ser nova criatura. E isso significa você ter uma mudança de hábitos, de atitudes, de princípios, de vida, de largar aquilo que afasta você de Deus, aquilo que desagrada o coração do Pai. Amém, queridos? E o outro é nós servirmos a Jesus. Não tem como eu estar perto de Deus, próximo, vivendo a plenitude do Senhor, se eu não servir ao Senhor. Salmos 100, versículo 2, diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabe, querido, quando nós entramos no reino de Deus, aquele primeiro pedido, você já pensou que na oração de Jesus, o primeiro pedido dele foi esse? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E sabe qual que é a vontade dele? É que a gente seja servo. É que o primeiro, ele falava isso para os discípulos, quem que vai ser o maior? Querido, você quer ser o maior? Então seja servo de todos. Se eu que vim lá do céu, que sou poderoso, que sou filho do Deus Altíssimo, estou servindo vocês, quanto mais vocês. Mas a natureza nossa, sabe o que é? A gente gosta de ser servido e não de servir. A gente gosta de privilégios. A gente se sente bem em ser honrado, tratado bem, mas às vezes a gente não se preocupa com algo que o próprio Jesus enfatizou tanto, que é em servir. Queridos, eu falo servir em todos os aspectos. Por exemplo, ontem nós tivemos um bazar que foi uma bênção aqui na igreja. Vai ajudar muitos ministérios, ajudou muitas famílias. Eu louvo a Deus pela equipe de servos que Deus levantou. Muitas pessoas vieram, mas em especial quero honrar as duas pastoras, pastora Ana e pastora Luciana, porque vieram muitas, que eu não vou citar nomes, porque senão eu vou ser injusto e esquecer. Mas, queridos, poderiam ter vindo muito mais. O trabalho poderia ter sido muito mais fácil, se mais mulheres, homens, se dispusessem a vir servir. Eu vi elas saindo daqui sexta-feira às 11 horas, sábado chegando 8 horas, indo embora quase meio-dia, voltando 1 hora, indo embora quase 7 horas da noite. Para quê? Ganhou o quê? Mas quando você tem o entendimento de servo,
de promover o reino. Entende, queridos? Quando nós estamos dispostos a servir, por isso que o Pai é nosso, o bazar é nosso, o serviço é nosso, a glória, as honras também são nossas, não é do pastor. Os benefícios também são nossos. Quando Jesus nos ensina, ele fala assim: aquele que me serve, siga-me, porque eu também estarei com ele. Querido, o que Jesus está querendo nos dizer? Para nós seguirmos os passos dele, se nós servimos a Jesus, então nós temos que andar pelo caminho que ele andou, trilhar as pegadas que ele trilhou. E o que ele nos ensina? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Isso é você servir, isso é você se preocupar com a pessoa. Quando ele fala para Pedro: Pedro, eu tenho um chamado para você, eu tenho um caminho para você, siga-me. E você vai ser agora o quê? Pescador de homens. O princípio do servir, do siga-me, era para que Pedro pescasse homens. Querido, o princípio de eu e você servir o reino de Deus é para que eu e você também nos tornemos pescadores de homens. Porque o reino de Deus, ele é expandido através de mim e de você. Deus conta comigo e com você, amém? Deixa eu dar um testemunho de servo. Eu levo cada lapada, querido. Nós vamos viajar. Nós ficamos numa casa muito bonita e tinham 4 funcionários. Minha família toda, a família do pastor Lucas toda, do pastor Léo e dos meus pais. E num dia meu pai chegou, chamou a chefa, governanta, vamos dizer assim, era cozinheira, e falou assim: vê um horário que vocês podem, que não atrapalha vocês, que eu gostaria de conversar com vocês. E ela, querendo servir, contratada, né? Claro. E marcou o horário, foi 10 horas da manhã, chegou meu pai, com os funcionários sentados numa sala, e meu pai ficou 45 minutos, falando desse evangelho que eu estou falando para vocês. E nós, olhando lá fora, os irmãos, né, as crianças brincando, e mentalidade, né, rapaz, vai atrapalhar o almoço, hein? O almoço é meio-dia, 1 hora conversando com esse povo, não vai ter almoço para nós hoje. Aí acabou, e aí pai, como é que foi? Foi bênção? Eles gostaram? Falou: rapaz, eu acho que gostaram, porque eles pediram para, se é possível, reunir hoje à noite de novo, porque queria que o vigia também participasse e recebesse a oração que eu fiz para eles. Então hoje à noite nós vamos fazer de novo. Aí à noite nós já estávamos mais quebrantados, né? Fizemos um culto, já pedimos para o cara levar o louvor, pastor Lucas, pastor Léo, tocaram, cantamos, aí já virou culto, né? Com eles lá, resultado, final, os 4 confessando, rendendo, se entregando a Jesus Cristo. A história continua, mas eu paro por aqui, entendeu? Porque muitas experiências depois, passou mal e orou. Quero até mandar um abraço, que eu não sei se eles estão assistindo, a Lidiane, o Gustavo e toda a equipe lá da casa. Mas pegaram os nossos endereços virtuais das redes para assistir. Fala assim: ó, foi Deus que mandou vocês aqui. Vocês não sabem como a gente estava precisando, quando esse lugar estava precisando, toda a tormenta que a gente estava vivendo. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Porque a gente, querido, eu estou falando de pastor, só tinha um pastor lá. No outro dia, a resenha, eu, pastor Léo e pastor Lucas, sentado. Um olhou para a cara do outro e falou assim: ó, nós somos fracos mesmo, né? Se fosse só nós 3, sabe quando que a gente faria isso? Nunca. Afinal de contas, nós estamos de férias.
Afinal de contas, a gente já faz isso. Mas para aquelas 4 pessoas, pode ter sido esse start, o começo de uma vida de plenitude, de alegria. Amém. Só para concluir, às vezes nós estamos tentando, vivendo, caminhando no lugar certo, nos esforçando para estar no lugar certo, mas aí o sentimento que nós temos é de dificuldades, não é de alegria. E queridos, e a hora nenhuma Jesus falou que nós estando na presença dEle, nós não teríamos essas dificuldades, e é isso que eu quero falar para vocês. A Bíblia, o próprio Jesus falou que nós passaríamos por tribulações. Não significa que eu aceitei Jesus, que eu estou vivendo com Jesus, não significa que agora, pronto, não tem mais problemas, isso é só na eternidade, não vai ter mais pranto, choro, nem ranger de dentes, amém? Mas aqui, Efésios 6, versículo 13 diz assim: portanto revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Ou seja, tem o dia mau, chega o dia mau. E aqui também eu quero colocar 2 caminhos. Esse dia mau pode muito bem ser por aquilo que você plantou, por aquilo que você escolheu. Porque se lá atrás, querido, você plantou soja, você não vai colher aqui manga. Então tem brechas, tem legalidades, tem escolhas que eu fiz e que eu estou colhendo o dia mau. Mas tem um outro caminho. Jesus um dia chegou para os discípulos e falou assim, vamos para o outro lado da margem. Subiu os discípulos no barco e foram. Eles estavam debaixo de uma palavra, eles estavam obedientes com Deus, eles estavam andando junto com Jesus, porém no meio da travessia, tempestade. Permissão de Deus? Sim. Então, queridos, nem todo dia mau é do diabo, mas nem todo dia mau é de Deus também. E cabe a você ter esse discernimento. E aqui eu encerro para concluir. Era muito gostoso, porque eu acordava muito cedo, bem deserto lá, e era legal porque a pastora Ana tinha o cantinho dela, altas experiências, meu Deus. Pastora Lu para outro canto, pastor Léo deitado, e cada um naquele seu momento com Deus, devocional, então a gente tinha o nosso tempo individual, e um dia eu estava no final da tarde, na frente da onde a gente estava, tinha um mar muito bravo com rochas, eu até fiz um videozinho e gravei uma cena, e aquelas ondas, elas vinham e batiam sobre as rochas, e levantava espuma para todo lado. Tem aquela foto aí, Fernandão? Está no jeito aí ou não? Teve uma foto que estava o pastor Léo e o Davi, filho dele. Essa foto eu fiz. O mar não era tranquilo, você está vendo? E eles estavam ali em cima dessas rochas, não dá para ver, mas ali depois, quando o mar desce, tinha uma plataforma dessa forma, semelhante a esse palco. E queridos, e aquele mar vinha, mas batia com toda a força na rocha, e aquela espuma subia, a fúria da tempestade do mar, e aquilo provocava um certo temor. Quando o Léo estava lá, quando a onda vinha, ele abraçava o Davi, porque senão a rocha, a água, senão não, várias vezes a água batia neles, e eu via eles recuando, 1 metro, 2 metros, pela força da água, e aí eles voltavam lá, estavam lá,
E é assustadora a força do mar. E às vezes é isso que a gente sente. A gente olha para as ondas, para a tempestade, para a força do impacto, para o tamanho do maremoto que está vindo, para a onda gigante que está vindo sobre a minha vida. Só que essa onda batia nas pedras e recuava, e as pedras continuavam inabaláveis. Aquela rocha não dava a mínima atenção para a água, é como se ela não existisse, porque ela sabia que ela podia bater com a força que fosse, ela continuaria da mesma forma. Poderia bater 1 ano, 10 anos, 100 anos, aquela rocha ainda continuaria da mesma forma. E qual foi o ensino para mim que eu quero transmitir para você? Que às vezes nós olhamos e focamos na força dos problemas, da tempestade, o tamanho da onda, mas nós esquecemos que a força não é a onda, não interessa a força da onda, interessa é a força da rocha que eu estou plantado em cima. Porque uma ondinha pequenininha na areia fazia um estrago, tinha erosão, e era uma ondinha. Mas a onda forte não mexia, não abalava, a rocha continuava ali da mesma forma por anos, porque o problema não é a força do problema, o problema não é a força do mar, o problema não é o tamanho da onda, a solução, a questão é a força da rocha, é aonde eu estou. Se você estiver plantado, fundamentado, por mais que venham ondas, por mais que venham tempestades, por mais que venham tempos difíceis, e vem, querido, dia mal para todos nós, quando você tem essa certeza que você está em cima dessa rocha, você não perde a alegria que é de ter o Senhor como Senhor e Salvador no teu coração. Você não sai da plenitude da alegria, porque as circunstâncias não podem abalar aquilo que te sustenta, aquilo que te fundamenta. Amém? Amém? Fica de pé, quero orar com você. Baixe sua cabeça, querido. Eu quero que você pense como está a sua vida. Deus não faz nada por um acaso, nada acontece de forma aleatória. Deus tem o controle de todas as coisas. E se você está aqui é porque Deus permitiu que você estivesse hoje aqui escutando tudo isso. E às vezes a gente acha que essa palavra é para o vizinho da direita e da esquerda, mas essa palavra é para mim e para você. Enquanto o louvor ministra uma canção, eu quero que você analise a sua vida. Você está olhando mais para a tempestade, para a força da tempestade ou para a força da rocha? Você está vivendo o reino de Deus de justiça, paz e alegria? Ou você não está vivendo? Ou isso não é uma característica da sua vida? Você está vivendo tudo aquilo que Deus já projetou para você? Pense nisso. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar.
Escute, queridos. Nós acabamos de declarar e ouvir: eu decidi não me esconder de ti. Talvez você tenha vivido, escolhido caminhos que aos seus olhos eram os melhores. Eu tenho certeza disso, querido. Ninguém escolhe um caminho que é ruim. Aos nossos olhos nós escolhemos sempre o melhor para nós. É a seleção natural. Mas você percebeu pelos resultados, pela sua vida, que tem um caminho diferente. E Jesus disse: eu sou este caminho, eu sou o único caminho, eu sou o verdadeiro caminho. E se vocês obedecerem as minhas palavras, os meus mandamentos, eu estarei com vocês. E eu estou falando isso para que vocês tenham uma alegria completa. Essa é a palavra de Deus, queridos. Agora tudo tem um início, e a minha ministração foi exatamente essa: te dar o caminho para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não é para mim, porque um dia eu escolhi, e eu estou lutando todos os dias para me manter firme nesse caminho, no lugar certo, porque eu sei que mesmo uma obra de Deus bem feita, bem criada, fora do lugar certo, pode se tornar algo assustador. O que eu posso fazer por você? É te ajudar a você entregar a sua vida para Jesus. É dar o start de uma nova caminhada. É fazer você confessar, te ajudar a confessar, a entregar, a pedir para Jesus vir morar dentro do seu coração. E eu já falei isso, queridos, isso é a atitude mais importante, mais sábia, mas é só a primeira atitude de uma caminhada. De repente você está aqui e você nunca confessou. Pastor, mas eu acredito, eu tenho fé, eu creio em Deus. Queridos, a Bíblia fala que o diabo também acredita, conhece a Bíblia. Não é simplesmente só acreditar. Mas Romanos 10, capítulo 9 fala que eu tenho que confessar com a minha boca. E pastor, ele precisa ser público? Precisa. Porque a gente quer fazer as coisas sempre escondido, porque a gente tem vergonha de se expor, a gente tem vergonha daquilo que vão pensar, daquilo que eu vou viver. Querido, Jesus não teve vergonha de ficar nu numa cruz para pagar o teu pecado. E quando eu entendi isso, Jesus poderia morrer numa caverna escondidinha, mas ele resolveu morrer no público. E a pública profissão de fé, tanto batismo, tanto salvação, é algo que nós temos que fazer, confessando para que o reino espiritual saiba a decisão que você está tendo. Por isso que é confessar com a boca. Sou obrigado? De jeito nenhum. São escolhas. A minha função é te motivar a fazer isso, a dizer que tem um caminho, uma verdade, e tem a vida, e sem esse caminho ninguém, não tem outro mediador, não tem outra forma de ir ao Pai. Amém, queridos? Tem alguém que gostaria de confessar a Jesus, de entregar a sua vida, de falar: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar? Levanta a sua mão que eu quero orar com você. Vem cá, queridos, vem cá, vem cá. Vem cá pertinho de mim. Vem cá, querido. Tem mais. Vem cá. Não perde a chance, não. Os pastores, líderes, um homem e uma mulher, por favor, fica aqui junto com eles. Tem mais alguém que gostaria, querido, de entregar a sua vida? Tem alguém que desviou, que nessa trajetória já começou, já aceitou Jesus, mas desviou da rota, e sabe que está longe,
E Jesus está te chamando de volta, porque você é precioso para Ele, porque Ele te ama. Tem alguém, querido? Vem aqui também. Tem alguém que está desviado e gostaria de reconciliar com o Senhor? Se tiver alguém, vem aqui, que eu quero também orar com você. Amém. Sabe, queridos, nós vivemos para um propósito. Eu penso nisso: alcançar a eternidade para vivermos com Jesus e levarmos o máximo possível de pessoas para o céu junto conosco. É o sentido, é o propósito da nossa existência, da nossa vida. Deus te abençoa, Deus faz você prosperar, Deus move o teu coração, faz tudo para que você seja bênção, ferramenta, para que você seja usado na vida de outras pessoas. Esse é o nosso propósito, querido. E a hora que nós entendemos isso, a vida passa a fazer muito mais sentido. E a Bíblia diz que a festa no céu, quando um se entrega. Então hoje nós temos 2 festas no céu, e meu coração enche de alegria. Pai, eu oro por eles, Pai. São especiais. São filhos que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, amados, amados. Que vivam o teu reino, Senhor. Que vivam tudo que o Senhor tem preparado, que seja o início de uma linda caminhada. Pai, que os teus anjos estejam com eles. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, envolva, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, todo peso, todo pecado, toda frustração, toda dor. Pai, que o Senhor remova agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que tudo aquilo que o diabo colocou, Pai, em nome de Jesus, que vai sair tudo isso agora em nome de Jesus, porque maior é o Senhor, maior é o Espírito Santo, maior são os teus planos para a vida deles, Senhor. Eu oro por eles, Pai, para que a tua graça, o teu amor, para que os dons, para que o teu mover, para que todos os teus propósitos alcancem a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria que vocês orassem comigo, queridos, vocês que estão aqui na frente, por favor, repita em voz alta, porque isso é importante. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor, e eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, e que eu acredito que o Senhor veio em carne, morreu, ressuscitou, perdoou os meus pecados e me deu condições de viver uma nova vida. Eu te recebo, eu te aceito como Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um abraço nele, querido. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, Se fará tudo novo, se fará tudo novo. Amém, queridos. Tudo novo se fará na sua vida. Que você viva em plenitude
de alegria na presença do Senhor. Esse é o nosso caminho. Amém? Senta um pouquinho. Hoje, se você não sabe, é aniversário do nosso pastor Lucas. É do nosso irmão Ricardo. Está aí também o Ricardo ou não? Acho que ele não veio hoje. Queridos, eu não reconheço mais ninguém. Todo mundo agora de cabelo novo, de máscara. Olha, é uma dificuldade. Pastor não foi para pastorear com máscara, não. Cadê o pastor Lucas? Está aí? Queridos, se você não cumprimentou, depois você mande um abraço. Você dê um abraço. Na verdade, não podemos dar muito abraço ainda, né? Nós estamos com ainda, graças a Deus, essa melhora dessa pandemia. Estaremos libertos em nome de Jesus logo, logo, amém? Mas eu queria de público parabenizar o pastor Lucas e honrá-lo por tudo aquilo que ele tem sido nessa igreja, nessa cidade, na minha casa. Eu estou aqui há 18 anos, o pastor Lucas, logo que eu vim, ele veio me visitar e logo morou até comigo uns dias, e assim já arrumou o emprego, e desde então ele tem estado conosco. E o pastor Lucas tem sido uma peça fundamental nessa igreja, na minha vida, amém, queridos? Na sua vida também, com certeza. E hoje é uma data muito importante, porque ele faz 40 anos. E 40 anos, biblicamente, se inicia um ciclo novo, um tempo novo. E eu, como pastor, eu quero declarar um ciclo novo na vida do pastor Lucas, de bênção, de autoridade, de unção. Pastor, eu quero dizer da minha gratidão, da minha alegria, da minha satisfação, do meu orgulho de tê-lo como pastor, como irmão, como amigo, como parceiro, pela tua sabedoria, pelo teu discernimento, pelas atitudes, pela tua disposição, pelas tuas renúncias, pelo teu investimento no reino de Deus, não só financeiro, de tempo, de dedicação. Agradecer pastora Lu e a Isa, que entendem o chamado do pastor Lucas e abraçam esse chamado, porque muitas vezes ele tem que deixá-las para fazer aquilo que Deus pede para ele fazer. E eu, como pastor, preciso agradecê-lo de público, dizer da importância que você tem, não só nessa igreja, mas nessa cidade, o tempo que você esteve do lado do prefeito, o tempo que você esteve e ainda vive na sua empresa, na excelência, com tudo aquilo que você tem sido em todas as esferas da sociedade. Você nos inspira, o teu exemplo, a tua conduta, o teu modo de agir, as tuas atitudes, as pregações, enfim. Para mim, o Lucas, muito tempo ele é filho, e muito tempo ele é pai também, pelos conselhos, pela sabedoria. E eu precisava dizer tudo isso, da minha alegria, da minha satisfação, da minha gratidão, por tê-lo conosco aqui, por estar caminhando do meu lado, junto com os outros pastores. Todos têm a sua importância, mas eu louvo a Deus demais, porque Ele tem sido realmente muito mais do que um auxiliar, tem sustentado a minha vida, minha casa, minha família, essa igreja, tem dado todo o suporte, muitas vezes nos bastidores, queridos, muitas vezes vocês não veem, mas Ele tem sido uma peça, uma coluna extremamente forte. Eu louvo muito a Deus pela vida dele, pela casa dele, amém. Os meninos fizeram um vídeo, quero que você assista um vídeo do pastor Lucas, rapidinho.
pessoas nos ajudam. Se humilhar, ter humildade, sabe o que significa? Significa reconhecer que você é limitado, que você não dá conta de sair da sua situação sozinho, que você depende de Deus e dos outros para viver uma posição melhor do que você vive. É isso que significa humildade. É a nossa súplica, é a nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso empenho que determina quem que é o governante da nação. Amém? Vem cá, pastor. Cadê o pastor, gente? Pastora Ana, vem cá também. Vem cá, Isa. Você pode se colocar de pé? Eu gostaria de orar e eu quero que você junto conosco. Vem cá, pastora Lu. Uma homenagem da igreja, uma lembrança ao pastor. Uma família abençoada, amém? Você pode estender a sua mão? Vamos orar por eles. Pai, obrigado por essa casa. Obrigado por essa família, porque o Senhor só iniciou tudo que o Senhor tem preparado para eles, Pai. 40 anos, eu sei que começa um ciclo novo na vida dele, no sacerdócio, na casa, que o Senhor complete a obra que o Senhor começou, e o Senhor é fiel para completá-la, Pai. Nós como igreja abençoamos a vida do pastor Lucas, a vida da pastora Luciana, da pastora Isabela, que o Senhor continue, Pai, a sustentá-los, a guardá-los, que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Nós como igreja o abençoamos em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Amém, queridos? Você já está de pé, escuta só um recadinho, porque eu já estou encerrando. Terça-feira, que dia que eu disse? Tem um culto que você não pode perder, 19 horas aqui na igreja. Que dia que eu disse? Terça-feira, é dia 10, dia 12, é só para ver se você estava esperto, querido. Dia 12, que dia que é dia 12? É dia das crianças, para você não falar outro dia, tá, querido? Já vou, dia 12 é dia das crianças. E nós vamos ter um culto somente das crianças, da introdução, louvor, palavra e surpresas, etc., todo dirigido pelas crianças, e vai ser poderoso, e eu quero te dar o privilégio de você vir participar desse culto. Eu vou estar aqui, se Jesus não me arrebatar até lá, em nome de Jesus eu vou estar aqui. Então, terça-feira, 19 horas, você está convidado a participar de um culto especial do Dia das Crianças, pelas nossas crianças, amém?
uma geração incrível, nós acreditamos e apostamos nela. Quinta-feira, culto abençoado. Sábado, rede de jovens. Domingo, culto. Quarta tem a quarta das mulheres? Tem. Quarta das mulheres, a tarde das leoas. Tem sido bênção também, queridos. Então as mulheres estão convidadas. Hoje nós fizemos uma reunião com o pessoal do batismo. E eu quero te convidar, você que está em cima do muro, que dá tempo ainda. Domingo que vem, às 8h30 da manhã. Oh, aleluia. Nós vamos estar reunindo para tirar dúvidas. Se você está aqui ou se você que está online, não tem jeito de batizar online, querido. Batismo você tem que vir aqui. Então eu quero te convidar para você estar 8h30 da manhã, domingo que vem, aqui junto conosco, porque nós estamos alinhando, tirando dúvidas, e aí você decide. Importante você dar o seu nome também, porque nós temos um grupo que nós estamos colocando, ok? Então, feito convite para você. E último recado, no dia 12, 13 e 14 de novembro. Não tem? Tem? 12, 13 e 14 de novembro. Nós teremos o nosso encontro. Queridos, vai ser aqui na igreja, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Valor do encontro, R$100. Isso vai ter café da manhã, almoço e janta do sábado, café da manhã e almoço do domingo. Você tem 5 refeições que você vai fazer aqui na igreja. Nesse dia você vai voltar só para dormir na sua casa, ok? Então eu queria muito que você viesse. Pastor, eu não tenho condição de pagar, você me fala, porque eu não quero que pelo financeiro ninguém fique de fora. Mas eu queria que você que não fez o encontro, que você participasse, desse teu nome. Pastor, eu posso vir só no sábado? Não. Pastor, eu posso vir só no domingo? Não também. O encontro é sexta, sábado e domingo. É importante você fazê-lo por completo, porque tem toda uma trajetória, é incrível. Muita gente, pastor, eu já fiz em outro lugar, não interessa, tem que fazer o nosso, porque o nosso é diferente, o nosso é nosso, amém? O nosso é nosso, querido. Nós já temos, muitos anos que nós estamos aprimorando, e eu sei que vai ser impactante para a sua vida. Então, por favor, faça a sua inscrição. Eu preciso da inscrição. Você tem que dar o teu nome. Pastor, não tenho dinheiro agora. Fale o dia que você vai pagar, coloca lá para as meninas. Isso a gente dá um jeito. Mas o teu nome na inscrição, eu gostaria muito que você fizesse. Como que eu faço? Ali atrás, na secretaria. Só você passar e dar o seu nome, que nós vamos também fazer um grupo do encontro, ok? Amém? Mais algum recado? Não, né? Você que nos visita, Deus abençoe muito, que você sinta-se abraçado, amado neste lugar. Essa igreja é sua, é nossa, que possamos crescer juntos para mais perto do nosso Pai. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelo louvor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Obrigado pelo aniversário do pastor Lucas, pela vida do Ricardo também, que fez mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a casa dele, a família, a empresa, e todos nós, Pai, que possamos ter uma semana abençoada, diante dos planos e dos caminhos que o Senhor tem para nós, que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e mais, que possamos estar na Tua presença, porque nós sabemos que na Tua presença há plenitude de alegria. Nós Te amamos, Te adoramos, abençoe cada um em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a unção, a autoridade, a presença do Deus Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, hoje, por todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima semana, até terça, se Deus quiser.